Paz e bem para você e para sua família. Nós estamos gravando mais um programa sobre a doutrina social da Igreja dentro desta série de vídeos, pequenos vídeos no nosso canal de YouTube sobre este tema. E hoje queremos refletir com você sobre a contribuição, a enorme contribuição do Papa João Paulo II, que foi o nosso Papa, que governou a Igreja entre os anos 1978 a 2005. Um longo pontificado. É com certeza uma das maiores lideranças do século XX. Vamos encontrar pessoas que o amam de uma forma muito profunda e pessoas que o criticam também de uma forma muito profunda. Uma liderança, uma grande liderança da nossa Igreja. Se vamos abrir no Google, por exemplo, falar de Papa João Paulo II, do ministério do Papa João Paulo II, vamos encontrar uma imensidade de artigos, fotografias, vamos encontrar não só com a Maria Teresa de Calcutá, mas vamos encontrar com presidentes, com primeiros ministros, porque teve ele uma grande influência no que se refere à vida da Igreja, adintra, uma preocupação muito grande com a preparação da Igreja para enfrentar o desafio da pós-modernidade, do relativismo, do individualismo, e o consequente relativismo institucional, moral, doutrinal, o que estamos vivendo hoje. Ele teve essa preocupação de fortalecer a Igreja como instituição para não se perder nesse mundo de individualismos e relativismos. No que se refere à doutrina social da Igreja, podemos dizer que em meio a muitas polêmicas, Papa João Paulo II avançou bastante, muito. Viveu nesse tempo caracterizado pela crise do socialismo real. E podemos dizer que a União Soviética caiu muito em consequência do seu trabalho, da sua liderança. Vamos ver muitas fotografias, muitos artigos que falam da sua relação com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, com Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra. Vamos ver como polonês, que conheceu o lado mais nefasto do capitalismo, o nazismo, e a Polônia foi o primeiro país invadido pela Alemanha nazista, mas que também conheceu o lado mais nefasto do socialismo real, que foi o stalinismo, a invasão stalinista. Na história do Papa João Paulo II, vemos que ele até viu com certo entusiasmo a chegada dos soviéticos, mas logo depois, o que foi motivo de esperança com a expulsão dos nazistas se tornou um grande problema. A Polônia viu muitos, centenas e milhares de seus filhos morrerem tanto nas mãos dos nazistas quanto nas mãos dos soviéticos. Isso marcou profundamente Papa João Paulo II e o seu pontificado. Então foi um homem de posição, um homem que não fez de conta, que não viu, que não se omitiu, um homem que no seu tempo, nos desafios do seu tempo, ele tomou decisão contra as ditaduras na América Latina. É impossível falar, por exemplo, da redemocratização do Brasil sem a primeira visita dele ao nosso país. Vamos ver o discurso da abertura da Conferência de Puebla, o fortalecimento da opção pelos pobres,
né, foi um cidadão do mundo, né, podemos assim dizer. Uma grande liderança, talvez a maior liderança do século XX. Não só eclesial, mas a maior liderança também social e política do século XX. No que se refere à doutrina social da Igreja, ele escreveu 3 documentos muito importantes. Primeiro, a Labora Exercis, em 1981, né, quando ele vai falar sobre o exercício do trabalho, sobre a importância do trabalho, né, a dimensão pessoal, subjetiva do trabalho como algo que enobrece o ser humano, que dá sentido à vida do ser humano, que acrescenta na dignidade do ser humano. 1981. Depois, ele vai escrever, né, um outro documento muito importante, a Solicitudo Reis Socialis, em 1987, comemorando 20 anos da Populorum Progressio do Papa Paulo VI. E, em 1991, ele vai escrever a encíclica Centésimos Anos, comemorando 100 anos da promulgação da Rerum Novarum do Papa Leão XIII. E o que é importante, né, nós vemos, né, nos escritos, não só do Papa João Paulo II, mas de todos os papas, é que há uma continuidade. Há uma continuidade. Há uma retomada, né, da Rerum Novarum, dos documentos anteriores, né, reafirmando pontos, aprofundando pontos, né, numa reflexão ética, procurando iluminar a ação dos cristãos na sociedade, né, do seu tempo. E assim foi com o Papa João XXIII, que começa a Mater et Magistra retomando a Rerum Novarum, a 40º ano, e assim é com todos os papas, inclusive com o Papa João Paulo II. Então, primeiro vamos refletir, né, sobre o primeiro documento, a Laborem Exercens, sobre o exercício do trabalho. Falar da Laborem Exercens, né, é falar de um documento onde o Papa João Paulo II escreveu usando tanto categorias capitalistas quanto categorias socialistas, porque ele conhecia os dois sistemas, conforme disse anteriormente. Viveu na Polônia, que foi berço, né, ou melhor, que foi palco, né, das tragédias, né, podemos assim dizer, das maiores tragédias humanas da Europa. O nazismo capitalista e a invasão soviética. Ele conheceu tanto o capitalismo quanto o socialismo por dentro. Doutor em filosofia. O Papa João Paulo II não era um teólogo, mas um filósofo. Doutor em filosofia. Ele escreveu, ele refletiu sobre a importância do trabalho humano. Os marxistas valorizam muito o trabalho. E o Papa João Paulo II veio também mostrar isso, né? A importância do trabalho humano. A importância do trabalho humano. Sobretudo, a importância da dimensão subjetiva do trabalho. O trabalho dá sentido à nossa vida. Ele, né, vai, conforme disse, dialogar tanto com o capitalismo quanto com o socialismo, né, usando essa categoria do trabalho. Vai dizer que a fonte criadora da riqueza e de todo valor não é o capital, mas é o trabalho. Inclusive, quando fala do capital, ele vai falar, né, que todo capital é trabalho acumulado. Pode-se falar de socialização somente quando ficar assegurada a subjetividade da sociedade. Por exemplo, no capitalismo, né, o trabalhador muitas vezes é tratado como uma peça numa engrenagem produtiva. Isso vemos sobretudo naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, em que,
né, manifesta ali aquela sátira, né, de um operário apertando um parafuso. Né, é o conceito de alienação do trabalho. Então o Papa vai refletir sobre isso. Mas também, né, no socialismo onde, né, numa interpretação coletivista, né, numa valorização do povo, da coletividade, da sociedade, muitas vezes a alienação do trabalho também acontece porque não se valoriza a dimensão subjetiva, né, não se valoriza o trabalhador. Então, nesse documento, ele vai criticar tanto o capitalismo quanto o socialismo. Critica o socialismo a partir do próprio socialismo e critica o capitalismo usando categorias também capitalistas, porque conhecia. Uma conclusão muito importante de natureza ética. Embora seja verdade que o homem está destinado e é chamado ao trabalho, contudo, antes de mais nada, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Porque falar do trabalho é falar da pessoa humana que trabalha, é falar do trabalhador, da trabalhadora, sujeito de obrigações, sim, mas também sujeito de direitos. Vai valorizar a pessoa do trabalhador e vai mostrar, né, que o trabalho ele acrescenta, e acrescenta muito na dignidade do ser humano. O ser humano se realiza naquilo que faz. Isso é fundamental nós se afirmarmos a cada dia. Vamos encerrando por aqui e vamos no próximo vídeo continuar a nossa reflexão sobre a contribuição do Papa João Paulo II. Até a próxima, se Deus quiser.